Bolsonaro na prisão. Jair Bolsonaro disse que sofreu um acidente na cela da Polícia Federal nesta madrugada. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o ex-presidente caiu da cama e bateu a cabeça enquanto dormia. O médico Jair Bolsonaro disse que ele teve traumatismo crânioencefálico leve e os advogados de defesa voltaram a pedir prisão domiciliar. Em discurso para parlamentares do Partido Republicano, Donald Trump contou detalhes da operação que prendeu Nicolás Maduro e insinuou que mandou cortar a energia elétrica em Caracas antes da entrada das tropas americanas na Venezuela. Trump encarou os vídeos de Maduro dançando nos comícios e ele disse que aquilo não foi legal e teria sido uma provocação. Por isso determinou a prisão do presidente venezuelano. Ele disse: foi maravilhoso, ninguém foi morto. Do outro lado, muitas pessoas foram mortas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou a autorização de visita do general da Reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, ao ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, condenado por tentativa de golpe. A visita, que aconteceria hoje de manhã, foi cancelada depois que o general fez declarações que, segundo Moraes, incitam crimes. No despacho, o ministro determina que a Procuradoria-Geral da República analise a eventual ocorrência de crime. E vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje, começando por Júlia Cabreiro. Operação Mulher Presente soma quase 500 atendimentos em 4 meses e reforça a proteção às mulheres no estado do Rio. Quem tem também o seu destaque é Gustavo Santiago. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam o último balanço da violência no estado no fim de 2025. E agora, Maria Vitória Lima. PM registra mais de 360 trotes por dia para o 190 e alerta para prejuízo no atendimento a emergências. Boa noite, João Pedro Barrocas. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, Sidney, foi encontrado o passaporte da modelo Elisa Samúdio, assassinada em 2010, em um apartamento em Lisboa. Os detalhes daqui a pouquinho. Chico Otávio, agora é a sua vez. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Sidney, o que era para ser um momento de prazer e diversão virou uma grande dor de cabeça. Veranistas estão enfrentando um mar de dissabores na região dos lagos. Desde o início do verão, falta luz, falta água, barraqueiros praticam abusos com preços extorsivos, além também do aumento de casos de roubos e furtos, Sidney. Quem você convidou para nos dizer como resolver isso e qual é a real situação neste momento? Então, nós vamos conversar hoje com Anderson Akel. Ele é empresário e presidente da ACETUR, a Associação Comercial, Empresarial e Turística do Peró. Um dos destaques da aula de Cabo Frio, Sidney. Pesquisa do dia. Hoje é dia de Reis. Tradicionalmente, o dia 6 de janeiro se encerram as celebrações do Natal. É por isso que nesse dia a árvore, o presépio, os restantes enfeites natalinos são guardados para o próximo ano. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você segue a tradição de desmontar os enfeites natalinos do dia de hoje? Ou você monta e desmonta a decoração de Natal quando dá tempo? Como é que você faz na sua casa? 980 18 8880 é nosso número. WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980 18 8880. Barrocas, como é que você faz? Você desmonta a árvore, compra uma outra no ano que vem? O que você faz? A gente desmonta e monta de novo. E você com crianças pequenas em casa deve ser uma boa atividade, todo mundo quer colaborar. Foi legal, a minha mulher fez uma árvore de Natal artesanal, digamos assim, com a participação deles, foi bem legal. Isso, é bem legal. E quando é Páscoa também você esconde os ovinhos pela casa, pra criançada procurar? Você é desse tipo de família? A minha mãe faz esse esconde-esconde. Você não faz nada, não. A árvore é a mãe e as crianças. O ovinho é a avó. O que a sogra faz? A sogra faz comida no dia de semana. Você não colabora com nada, Bob? Colabora com tudo. Ah, com tudo. Trocar fralda é comigo. Opa, aí sim. Aí sim. Chico Otávio, você faz na árvore Natal? Desmontei a árvore hoje. Ah, desmontou hoje? Desmontei. Já é uma tradição da sua família, dia 6? É uma tradição, uma super tradição. Maravilha. E você, ô Thiago, você desmonta a árvore, não monta? Como é que rola isso na sua casa? A gente não tem mais árvore.
Não tem mais. Boa. Bota pisca-pisca. Tá bem, fica bonito também. Júlia, como é que você faz? A minha mãe sempre tem a tradição de desmontar hoje, dia de reis, tudo certinho, conforme a tradição. A mãe, tá certo, tá trabalhando, tá tudo certo. Pra Júlia, tudo certo. Barrocas é que eu tô em análise. E agora, a previsão do tempo na sequência dessa abertura. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite o céu fica nublado ou parcialmente nublado. Amanhã, quarta-feira, o tempo continua com muitas nuvens no céu e há a possibilidade de pancada isolada de chuva, principalmente à tarde e à noite. Os ventos serão moderados e os termômetros vão marcar temperaturas entre 20 e 33 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Muito bem, obrigado, Renata Victor. Logo depois do intervalo, as informações do trânsito na cidade e do transporte público também. E a nossa reportagem. Agora, 18h08. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sabão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de quarta-feira: ovos 20 unidades, 8,99. Alho 14,79. Limão, laranja ou melancia 2,95. Melão, manga palmer ou batata doce 4,95. Banana prata ou pêssego 6,95. Costela bovina ou suína 19,90. Filé de polaca boa na pesca 12,98. Salsicha Seara 8,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Rede Economia. Economia é... Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. A Policlínica do Rio Comprido, dirigida pelo Dr. Edson de Almeida e Silva, diretor técnico, médico urologista, CRM 52252627, comunica que está atendendo para consultas, exames e cirurgias, na Rua Estrela, número 73, no Rio Comprido. Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Policlínica do Rio Comprido. Medicina de qualidade por um preço que você pode pagar. Ligue e marque sua consulta. 3502-0455. 3502-0455. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h11 agora. Como está o transporte público? Boa noite, Thiago Souza. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, hoje eu vou começar falando do BRT, porque devido ao capotamento de um veículo de passeio próximo à estação Interlagos, estão temporariamente suspensos o embarque e desembarque na estação no sentido Alvorada. O único registro aí no BRT é somente esse até o momento. Agora, falando do metrô, tudo tranquilo nas linhas 1, 2 e 4, que estão operando com intervalos de 11 minutos. Os VLTs e as barcas estão funcionando dentro da normalidade, Sidney. Muito obrigado, Thiago, por suas informações. 18h12. Jornal da Tupi. Informação.
Agora, a participação, já vou cumprimentá-la com mais tranquilidade, da Júlia Cabreiro, a primeira participação direto do jornalismo. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes aqui do Jornal da Tupi. O governo do estado do Rio, Sidney, realizou 471 atendimentos nos primeiros 4 meses da Operação Mulher Presente. A iniciativa tem como objetivo acolher, proteger e também orientar mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse projeto ele faz parte do programa Segurança Presente e atua de forma permanente na Tijuca, zona norte da cidade. Desde o início, foram feitos 22 encaminhamentos para a Delegacia de Atendimento à Mulher e a atuação das equipes também resultou em 6 prisões, incluindo casos em flagrante. A base da Operação Mulher Presente fica na Praça Sanspenha, com acesso pela saída do metrô. E esse local ele funciona todos os dias, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, e também realiza ações externas, palestras, campanhas educativas e também distribuição de kits de higiene e alimentos para as mulheres. Sidney. No caso aqui não tem nada a ver com segurança presente, é só a palavra presente que se repete. Não, Segurança presente é uma coisa, mulher presente é um outro programa, né? É um projeto que faz parte do programa Segurança Presente. Sim, é um projeto desenvolvido, né, focado nas mulheres, tendo esse objetivo justamente de acolher, proteger, também orientar toda mulher que precisa ali do atendimento, e é parte, só que acaba sendo um pouco separado porque tem um nicho específico de atender as mulheres em situação de vulnerabilidade. Sidney. Então foi bom perguntar para a gente esclarecer realmente essa sequência, vamos dizer assim, de programas que estão sendo realizados no Rio. Obrigado, Júlia Cabreiro, por sua participação. E agora a participação do Gustavo Santiago também ao vivo. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite para você. Boa noite também aos ouvintes da Super Rádio Tupi. O Instituto de Segurança Pública divulgou o balanço de crimes na cidade. Os dados foram divulgados no mês de novembro do ano passado. Segundo o INSP, os números de roubos de carga diminuíram 43% em 2025, no mesmo período comparado com 2024. Foram registrados 128 roubos de carga em 2025 e 225 em 2024. O número de roubos em coletivo também apresentaram queda. Foram registrados 160 em 2025 e 289 em 2024, uma queda aí de 45%. Já os roubos de veículos também apresentaram uma queda, foi de 26%, foram 1.253 veículos roubados e 1.684 em 2024. Agora, falando sobre os crimes que registraram aumento, o número de roubos em estabelecimentos comerciais cresceu 80% em novembro do ano passado em comparação com 2024. Foram 110 estabelecimentos roubados contra 61 em 2024. Outro crime que o INSP registrou de alta foi o de extorsão. Foram registrados 148 crimes em 2025 e 99 em 2024, o que significa uma alta de 49%. Já os furtos de celular foram registrados 3.228, que representa uma alta de 46%, em comparação de 2024, que foram registrados mais de 2.200 casos. O número de furtos a coletivos cresceu 18% em 2025. Foram registrados 640 e em 2024, 543. Vale lembrar, Sidney, que a diferença entre roubo e furto é que o roubo é quando o bandido usa violência. Já o furto é quando o criminoso se aproveita da distração da pessoa e por isso o número de roubos em coletivo apresenta queda e o número de furtos aumentaram. O governo do estado lançou um aplicativo em julho do ano passado chamado Celular Seguro RJ. A ferramenta foi desenvolvida pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da Polícia Civil e permite ao cidadão guardar e consultar o e-mail, que é um número de identificação único de cada aparelho telefônico em um só local, analisando se há restrições na base de dados da polícia e também da Anatel. Com essa inovação tecnológica, caso haja roubo ou furto do aparelho registrado, ficará mais fácil de bloquear o telefone e também fazer a restrição do aparelho roubado. Por medida de segurança e autenticidade do usuário, o acesso ao novo app é realizado através de login no gov.br.
O aplicativo celular seguro pode ser baixado gratuitamente pelos sistemas de Android e também de iOS. Ô Gustavo, se você me permite, a gente usa muito esse termo também, extorsão, né? Esse é um crime que está muito bem esclarecido no artigo 158 do Código Penal. Consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a exigir da pessoa fazer o que a outra quer, ou tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter ali vantagem econômica indevida. Então o cara fala, me passa o celular agora e tal. É uma extorsão, porque ele está exigindo de mim que passe um bem que é meu para ele a partir de uma ameaça, porque ele vai se beneficiar vendendo aquele celular ou subtraindo os dados que tem dentro dele, do aparelho, né? Então isso é uma coisa que a gente fala muito assim, crime de extorsão. Você fez bem em explicar a diferença aí de furto, de roubo, porque a gente também nem sempre sabe a diferença. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho. Ô Chico, fica um pouquinho ainda, Gustavo. Ô Chico, pode falar. É muito importante que alguém, quando tenha seja vítima de qualquer tipo de crime, que faça o registro policial, porque a polícia vai, ao reunir esses dados, fazer esse levantamento que agora o Gustavo está nos trazendo aqui, que pode não ser 100% fiel se ele não tiver todos os dados. Quando o cidadão registra, é importante para poder saber onde vai deslocar policiamento, onde vai investir mais dinheiro, onde está tendo mais crimes, que tipo de crime está tendo naquele momento. Esse mapeamento estatístico e acompanhamento é muito importante. A pessoa tem que registrar, né, Chico? O Sidney, eu vou aqui torcer para que esse sistema funcione bem, no sentido de acolher essas vítimas, né? Seja através de uma registro digital ou presencial na delegacia. Eu vejo muita gente reclamando da má vontade da polícia. Eu mesmo já estive nas duas últimas vezes que eu fui fazer uma sondagem, um registro, tal, alguma coisa, algum problema de cidadão, né, que eu enfrentei aí, fui bem atendido não, pela Polícia Civil, tá? O policial muito sentado lá no fundo, meio mal educado, meio que se arrastando, meio falando de uma maneira meio ameaçadora, não achei muito legal não, mas também já tive momentos outros que eu fui muito bem atendido, mas não queria ser atendido como Sidney Rezende, jornalista, como Sidney Rezende da Tupi, queria ser atendido como cidadão, como qualquer um deve sê-lo, né? Ô Sidney, essa informação, ela não é importante apenas para a vítima. Ela é importante para a própria polícia saber onde estão os pontos mais críticos. Sem dúvida, e fazer essa estatística de maneira mais correta. Ô Barrocas, você que lida muito como repórter, a vida toda fez conversando com a população, tem gente que não sabe nem como fazer o registro, né? O cara é roubado e meio que fica por aquilo mesmo, porque não sabe nem como procurar ou não acredita muita gente também fica em descrédito, né? Não acredita que vai ser resolvido e não procura a polícia. Né, não faz o boletim de ocorrência. Isso é importante, fazer o boletim de ocorrência, como o Chico falou, porque assim a polícia tem um mapa, né? Faz um mapeamento das áreas mais afetadas e aí consegue deslocar o policiamento para essas áreas. Ô Gustavo, e hoje pode ser feito à distância, não precisa nem você ir presencialmente, até pode ir também na delegacia, mas você pode fazer isso digitalmente, no celular, no desktop, no computador, à distância, né? Pode fazer isso também, o registro, né? Pode, exatamente. Pelo próprio site da Polícia Civil você consegue fazer o boletim de ocorrência online. É rápido, né? E aí você coloca lá como aconteceu, todas essas informações, e aí você consegue registrar a ocorrência. Só uma última informação, Sidney, que eu noticiei aqui ano passado da Operação Rastreio, que foi uma operação criada pela Polícia Civil em parceria com o governo para poder recuperar aparelhos de telefone que foram roubados e furtados. E aí eu fiz um levantamento rápido aqui, mais de 700 pessoas foram presas e 10 mil celulares foram recuperados somente no ano passado. Ou seja, 10 mil celulares recuperados é muita coisa. Devolvidos, recuperados e mais de 2 mil devolvidos até o momento. Por isso que é importante você fazer também o registro, né? Porque se o aparelho, se for encontrado, se a polícia for bem sucedida, você pode reavê-lo. É mais difícil acontecer, mas acontece, né, Chico? Eu continuo achando, Cid, que muito mais importante que você reprimir o ladrão é você ir atrás das redes de receptação. Exatamente onde se concentra o maior volume de aparelhos roubados. Mais adiante, vamos falar aqui, voltar a falar de roubo de cabos, porque faltou energia no Leme por conta desse tipo de problema, né? E hoje eu fiz uma estatística, 2022 para cá, só aumenta o roubo de cabos em geral, né?
material elétrico, que é o caso que estamos falando aqui do Leme, mas também outros também de transporte e tudo mais, continuam se roubando porque a receptação continua, pelo visto, viva, ativa e recebendo através de ferros velhos e outros meios, né? E o problema acontece muito na Supervia, né? Os trens. Isso que eu ia falar agora. Os trens a Supervia é o meio de transporte mais afetado por esse roubo de cabo. Eu tenho um pé atrás com relação a essa história de roubo de cabo, entendeu? Por quê, Chico? Porque eu acho que sempre vira aí um argumento para justificar o atraso dos trens. Uma sempre, desculpa, historicamente. Né? Uma desculpa. Mas aí todas as concessionárias, elas registram por isso. Não acho. No caso do Leme, você acha que não foi roubo de cabo? Pé atrás. Pé Pode atrás. ser uma outra coisa? Sim, incompetência, falta de investimento no sistema, aí bota a culpa lá no ladrão do cabo. Vamos ver, tá certo. É mais uma maneira de olhar o problema. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns ontem pela cobertura do incêndio no Shopping Tijuca. Foi completa a sua reportagem. Obrigado. E hoje, quando eu vi todo o noticiário, eu sempre lembrei do seu trabalho, que você fez ontem um trabalho muito bom. E à noite, né? Hoje é teoricamente mais fácil. Muitas horas depois, você tem mais materiais jornalísticos, né? E de dados e informações. Parabéns. Muito obrigado. 18h23. Quer ouvir informação? Hashtag segue a líder. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Luciano Guerreiro, nosso ouvinte Rafael Ribeiro, do Rio Comprido, disse que a mãe dele tem muitas plantinhas em casa e ele tem 2 gatinhos, o Fubá e o Milk. Ele quer saber quais as plantas que fazem mal para os gatos. Carla de Lucas e meu amigo Rafael, cuidar de plantas é muito bom. É só ter cuidado com algumas espécies que são tóxicas para os cães e os gatos, como jiboia, comigo ninguém pode, lírio, azaleia, espada de São Jorge, costela de Adão, antúrio, tulipa. O ideal é que os animais não tenham acesso a esse tipo de planta, porque pode intoxicá-los. Você quer saber mais sobre os animais? Quer nos ajudar nessa luta? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Carla de Lucas da Rádio, Carla com K e lucianoguerreiro.oficial. Segue a gente lá e não esqueça que animal não é brinquedo não. Tchau, gente. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Na feirinha do Mega Box você encontra frutas, legumes, verduras e os menores preços. Ovos brancos cartela com 30 unidades, R$ 12,95. Batata inglesa, quilo, R$ 5,95. Tomate italiano, quilo, R$ 4,95. Mamão papaya, quilo, R$ 6,95. Pêssego nacional, quilo, R$ 8,99. Cereja chilena jumbo, quilo, R$ 55,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Atenção motoristas, a Avenida Brasil em Ramos terá interdição parcial na pista lateral sentido centro, hoje e amanhã, quarta-feira. O serviço de sondagem do subsolo será feito das 10 da noite às 5 da manhã. Uma faixa ficará ocupada entre o acesso ao viaduto Edno Machado e a Avenida dos Campeões. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A Venezuela não está na lista dos parceiros comerciais estratégicos do Brasil. O país vizinho está na posição número 52 do ranking dos compradores das exportações brasileiras. Entre janeiro e novembro de 2025, as exportações brasileiras para a Venezuela somaram apenas 751 milhões de dólares, uma queda de 32% na comparação com o mesmo período de 2024. Na prática, as exportações para a Venezuela representam apenas 0,24% do total vendido pelo Brasil para outros países. Já as compras do Brasil de produtos venezuelanos somaram no ano passado até novembro 314 milhões de dólares, um recuo de 23% em relação a 2024. Minuto Econômica volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é?
Tem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. E aí, vambora verãozar no açaí? Alcatra como minha, inteira ou porcionada, resfriada, friboi, preço por quilo na peça, R$ 38,90. Arroz branco parbolizado, tipo 1, máximo pacote 5 quilos, R$ 18,90. Feijão preto com Brasil, pacote 1 quilo, R$ 4,69. Cerveja Stella Artois Long Neck 330 ml, R$ 6,39. Filé de peito de frango congelado Seara bandeja 1 quilo, R$ 16,99. Corre que o açaí salva! Beba com moderação. Ofertas válidas de 5 a 7 de janeiro de 2026 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h28. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Agora, vamos saber como está o trânsito na Zona Sul. A primeira participação de Paulo Lage. Paulo, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Pois é, o entorno da Lagoa já começa a complicar bastante o caminho para o centro. Porto de Medeiros, a dificuldade já começa no trecho de acesso para a Rua Mário Ribeiro. Quem vai pela Epitácio Pessoa, bem pior, inclusive o panorama, também seguindo em direção ao Rebouças, dificuldade já a partir do trecho da Curva do Calombo. Quem vai pela Orla já desvia dessa movimentação lenta no entorno da Lagoa, da Moreira, Vieira Soto e também a Francisco Otaviano. Quem sai de Copacabana para Botafogo, inclusive pela V6 Albrás, tem trânsito intenso. Só que a diferença é que não há dificuldades, inclusive na chegada ao viaduto tem um panorama lento com melhor condição mais à frente na chegada à Enseada. A MPM em ritmo de verão. Fine 11,99 combo. A MPM, a maior rede de conveniências do Brasil. Ofertas válidas até 28 de fevereiro. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. E agora chegou a vez da especial do Barrocas. Senhor Pedro, o que você tem de notícias para nós? Olha, Sidney, o Consulado Geral do Brasil em Portugal confirmou que é verdadeiro o passaporte da modelo Elisa Samúdio encontrado num apartamento em Lisboa. Um homem que não teve a identidade revelada encontrou o documento numa estante de livros do apartamento que é alugado. Ele reconheceu a foto por conta da repercussão do caso e encaminhou o passaporte para as autoridades brasileiras no final do ano. O curioso, Sidney, é que o passaporte tem apenas a marcação de entrada em Portugal em 5 de maio de 2007, mas não tem a marcação de saída de Portugal, então não se sabe como a modelo deixou a Europa sem o passaporte. O irmão da Elisa, o Arli Moura, de 27 anos, afirmou que a descoberta mexeu com o psicológico da família. Ele disse que seria bom se ela estivesse viva, mas temos que esperar para saber o que aconteceu e aguardar as autoridades. Lembrando que a Elisa Samúdio desapareceu em 2010. A investigação concluiu que ela foi assassinada a mando do goleiro Bruno, então jogador do Flamengo. O corpo da vítima nunca foi encontrado. Na época, a Elisa entrou na justiça para que o Bruno reconhecesse a paternidade do filho. Sidney. Em que ano mesmo que está o registro, o carimbo no passaporte? 5 de maio de 2007. 2007, 3 anos antes da morte. Antes da morte de Elisa Samúdio. Tudo pode ter acontecido também, né, Chico? Porque é difícil chegar a um veredicto do que de fato aconteceu, porque alguém também pode ter falsificado, ainda que seja verdadeiro, e usado, né? Falsificado a identidade, que eu digo. Alguém pode ter entrado, uma senhora lá, uma moça, dizendo que era ela também, não é? É estranho, de qualquer forma, um documento dessa importância, né? É preciso verificar se ela teve alguma passagem turística pela Europa, teve lá, de alguma maneira... Ou se registrou a perda do documento, né? Extraviou, exatamente. Extraviou. Segundo a família, ela esteve realmente em Portugal e depois teria vindo para o Brasil. Mas o estranho é ficar sem o documento, né? Pois é, como é que ela saiu de Portugal sem o passaporte? Segundo o consulado brasileiro em Portugal, esse documento é válido, é um documento verdadeiro, original. Ô Chico, você sabe dizer se o passaporte diplomático, por exemplo, ele é extensivo ao companheiro, à companheira, ou ele é individual? Eu acho que é individual.
Então, extensivo. Pode ser, realmente é algo bem estranho isso, né? Bem estranho. O que cria áreas também de suspeita para alguns, não são muitos, dizer assim, ela tá viva, né? Ela tá viva. Então ela sempre reacende, né? Essa, talvez, esperança, enfim, é complicado. Casos rumorosos, em geral, né? Eles acabam tendo a teoria da conspiração envolvendo também e acaba dando uma outra conotação depois. Vamos ver o que a polícia vai dizer, né? 18h32. Agora, na sequência, Maria Vitória Lima. Tudo bem, Vitória? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. A Polícia Militar do Rio registrou mais de 360 trotes por dia em 2025 para o telefone 190. O serviço é feito pelo Centro de Comando e Controle Operacional da Polícia Militar e recebe e repassa as ocorrências para os batalhões de todo o estado. Cada chamada para o 190 é um pedido de socorro ou denúncia, mas nem sempre os chamados são reais. Em 2024, a PM recebeu quase 150 mil trotes. No ano passado, foram mais de 130 mil. Apesar da redução, o número ainda continua alto. Os trotes impactam o fluxo de atendimento, desviam viaturas, ocupam linhas da central, colocando em risco quem realmente precisa de socorro. Além de gerar prejuízos financeiros e logísticos, também aumenta o consumo de combustível das viaturas. A Polícia Militar alerta a população que passar trote é crime previsto em lei e pode resultar na responsabilização dos pais dos menores de idade. Mas a punição não é o foco para resolver o problema, já que muitas pessoas passam trotes de forma anônima em orelhões ou telefones de terceiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também contabilizou mais de 16 mil ligações falsas somente em 2025. E diante deste cenário, a Secretaria de Estado de Saúde realizou uma campanha educativa da conscientização contra o trote, que reduziu cerca de 9% as chamadas falsas para o SAMU. Volto com você, Sidney. Obrigado, Vitória. 18h34. E na sequência, uma informação importante, porque você há de se recordar que nós noticiamos nos últimos dias aquele lamentável desaparecimento do menino de 14 anos, né? A família veio de Campinas e já se dizia que tinha que tomar todo o cuidado do mundo com o mar, né? Suspeitava-se que algo pudesse acontecer justamente no mar mesmo. Foi a última vez que a família ouviu. E agora o Gustavo Santiago tem uma informação importante. Qual é, Gustavo? É isso, Sidney. Os bombeiros do 3º Grupamento Marítimo encontraram na tarde de hoje o corpo do jovem de 14 anos que estava desaparecido desde a véspera do Réveillon, no dia 31 de dezembro do ano passado. O corpo foi encontrado na praia de Copacabana, que foi onde ele desapareceu, ali na altura do posto 3. Segundo a corporação, a confirmação da identidade da vítima será feita pelo Instituto Médico Legal ali do centro. O jovem se afogou na manhã do dia 31, quando a praia já estava cheia para celebrar o Réveillon e, de acordo com testemunhas, o jovem foi atingido por uma onda forte e acabou arrastado pela correnteza. A gente noticiou esse caso bastante e principalmente que o mar estava de ressaca, né? A gente tinha aí uma passagem de frente fria e aí ele estava ali na beira da praia quando de repente veio a onda e arrastou ele, Sidney. Agora, são aquelas coisas, né, que a gente tem que depois aguardar as respostas das autoridades. Primeiro é o seguinte, as ondas estavam grandes? Sim. O mar estava revolto? Estava. Mas houve um acompanhamento muito presente do Salvamar o tempo inteiro e não acharam nada, né? Ele se perdeu ali entre o 2 e o 3, onde também o corpo foi achado. Sim. A tendência é as correntes levarem aquele corpo para outro lugar, ou um afundamento no primeiro momento, depois o corpo acaba boiando também. E ele foi encontrado justamente no mesmo local. Só que a polícia não deu ainda a identidade, mas tem a segurança de que é a mesma pessoa. Sim, confirmação de que é a mesma pessoa, o adolescente de 14 anos. Quase que aquela história, quase que veio pra morrer, né, gente? Porque veio com a família pra curtir, passar um Réveillon numa das cidades mais lindas do mundo pra isso, um dos lugares mais incríveis, que é Copacabana, a cidade é Rio de Janeiro, e a família certamente voltou para São Paulo, tentando aguardar pra ter alguma notícia, e agora tá tendo, e foi achado o corpo hoje, né? Hoje, na tarde de hoje, por volta de meio-dia, por aí. Teremos mais informações certamente nas próximas horas e dias. Obrigado, viu, Gustavo? 18h36. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Tupi está na Alexa.
Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Saldão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades, 8,99. Alho 14,79. Limão, laranja ou melancia 2,95. Melão, manga palmer ou batata doce 4,95. Banana prata ou pêssego 6,95. Costela bovina ou suína 19,90. Filé de polaca, boa na pesca 12,98. Salsicha Seara 8,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Rede Economia, economia é aqui. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia de Reis. Tradicionalmente, dia 6 de janeiro, se encerram as celebrações do Natal. É por isso que nesse dia, a árvore, por exemplo, o presépio e os restantes enfeites natalinos são guardados para o próximo ano. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você segue a tradição de desmontar os enfeites natalinos no dia de hoje? Ou você monta e desmonta a decoração de Natal quando dá tempo? 980-18-8880 é nosso número. Participe, opine. WhatsApp da Tupi é 980-18-8880. Super Rádio Tupi. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. Na feirinha do Mega Box você encontra frutas, legumes, verduras e os menores preços. ovos brancos cartela com 30 unidades, 12,95. Batata inglesa, quilo 5,95. Tomate italiano, quilo 4,95. Mamão papaya, quilo 6,95. Pêssego nacional, quilo 8,99. Cereja chilena jumbo, quilo 55,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Oh, 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 oh. Eu sou Tupi. Oh, 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 oh. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h40. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. E Toyota 10, até 10 anos de garantia é só na Toyota. Agora há pouco falamos como estava o trânsito naquele momento na Zona Sul. Agora vamos checar como está na Zona Norte. Fala pra gente, Paulo Lage. Falo sim, Sidney Rezende, estou de olho aqui na movimentação da Pastor Márcio Lutecini Júnior. Lentidão, estou observando entre linha 1 e o trecho do Engenho da Rainha. Para quem vai seguir em direção a Pavuna, a estrada Demar Beviano, inclusive, surge como a melhor alternativa. Quem vai mais à frente, chegando até lentidão, também pela Avenida Buriti, nas proximidades da Praça Aquidauana. Com a diferença que melhora mais à frente, tanto no trecho de chegada, a Avenida Oliveira Belo, e também na altura do Largo do Bicão. A Avenida Brás de Pina, também com pistas livres até o momento, inclusive na chegada
a Praça do Carmo, motorista seguindo pelo viaduto João 23 também não vai encontrando lentidão até o momento. Atenção, é Festival de Verão na Casas Bahia. Ofertas para você aproveitar o calorzão com um clima de preço baixo. E melhor, você pode parcelar em até 24 vezes fixas no carnê Casas Bahia. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos fazer aqui um Fla-Flu de informações. Vamos começar pelo rubro-negro. Tudo bem, Marcos Coelho? Alô, como é que você tá? Alô, Sidney, abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. E uma confirmação muito importante feita pela FERJ. Agora tudo definido para o jogo de domingo entre Flamengo e Portuguesa pela 5ª rodada da Taça Guanabara. É isso mesmo, Sidney. O jogo é da 5ª rodada, só que a federação antecipou para evitar o conflito de datas com a partida entre Flamengo e Corinthians, que está marcada para o dia 1º de fevereiro. Esse jogo com a Portuguesa seria no dia 31 de janeiro, um dia antes da Supercopa do Brasil. O jogo, então, será domingo, às 6 da noite. Faltava o lugar, não falta mais. Ontem à noite, a federação bateu o martelo. Essa partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Lembrando, à beira do campo, o técnico Bruno Pivetti, que é da categoria Sub-20, e em campo também os atletas do Sub-20, já que o elenco principal do Flamengo só se reapresenta na próxima segunda-feira. Um abraço, Sidney. Outro abraço para você, Coelho. Eu disse que iríamos fazer aqui um Fla-Flu de informações e quem está aqui para falar do tricolor é o Sérgio Guimarães. Alô, Sérgio. Alô, Sidney. Então deixa comigo. Vamos falar de um dos personagens que o Fluminense está montando no seu time, né? Já trouxe o Arana, que é a torcida do Flu, já batizou de Aranha, Guilherme Aranha, não é o Dé, que tem a manha, é Guilherme Arana, mas a torcida do Fluminense já batizou ele de Aranha. É mais fácil falar, né? E o Fluminense divulgou também na internet, nas redes sociais, um personagem, né? Demonstrando que a galera pode chamar ele de lateral Guilherme Aranha. É o Homem-Aranha do Flu. E agora pode ter outro personagem, né? O Hulk. Pode ter outro assim? personagem. Tá adiantado assim? Hoje, 3 da tarde, aconteceu uma entrevista coletiva em Belo Horizonte e eu acompanhei, de Paulo Brax, diretor executivo do Galo. E ele deu a entender que o jogador está tentando uma rescisão de contrato de forma amigável com o Atlético Mineiro, só que o Galo, por sua vez, não quer ceder e se sente protegido por uma multa rescisória. Atenção, apuração. 60 milhões de reais. Que isso, é muito 60 dinheiro. milhões de reais a multa rescisória do Hulk. Ele tem contrato até o fim deste ano de 2026 e uma renovação automática se atingir algumas metas para 2027. Mas quem pagaria esses 60 milhões? Aí que tá o detalhe. Os agentes, aqueles que representam o Hulk, estão querendo no amor, na amizade, para não precisar pagar o rompimento de contrato. O Fluminense não tem condições de pagar essa multa. Então, por isso que o caso Hulk para o Fluminense como reforço está estagnado. O Fluminense ofereceu para ele, atenção, 2 anos de contrato até dezembro de 27, com um valor de salário fixo, além de variáveis relacionadas a desempenho esportivo e ações de marketing. Mas o Fluminense só vai avançar na negociação se houver um acordo entre Hulk e o Atlético Mineiro, ou seja, uma questão ética que o Fluminense está tendo. Permaneça aí, Sérgio. Vamos saber aqui do torcedor. Perguntas por partes. Barrox, você é tricolor. Você gostaria, já tem o Arana, de ter o Hulk no Flu? Homem-Aranha, Hulk, qualquer personagem desse que sirva pra fortalecer o time do Fluminense é bom. Agora essa novela tá se arrastando muito, né? Você acha que ele não vem? Acho que do jeito que tá, com salário alto, já ofereceu mundos e fundos. Se não é pra vir, vamos procurar outro e achar outro jogador. Deixa eu voltar pro especialista. Se o Hulk não vier, tem alguma segunda opção? Por enquanto, o plano B, não. Que a gente tenha tomado conhecimento, por enquanto, não. A ideia é ter o Hulk, a ideia é ter o Arana, já tem o James, que veio do Mirassol, e o Zubeldia querendo montar um esquema, mudar o 4-3-3 para 4-4-2, fazendo um time forte para a disputa das competições de 2026. Aí você vai perguntar para mim, e o Savarino? E o Savarino, Sérgio?
tá chegando, segundo o Thiago Veras, amanhã, vindo da Venezuela, porque o aeroporto já foi liberado. Certo. E já tem voo da Venezuela para o Brasil. Então amanhã o Savarino vai dar a resposta, se aceita ou não ir para o Fluminense. Já apurei aqui... Esse é um reforço e tanto, hein? Já apurei aqui que o Fluminense está oferecendo para o Savarino um contrato de pelo menos 4 anos com um salário compatível. E já fiz até um time aqui titular que poderia ser o do Fluminense, caso Savarino e Hulk venham. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, James e Freitas ou Ignácio na zaga, na lateral esquerda, Arana, Guilherme Arana, 2 volantes, Martinelli e Hércules, 2 meias, Lúcio Costa e Savarino, e no ataque, Canóbio, poderoso Hulk. Ô Chico Otávio, essa ideia de perder o Savarino não é uma boa, Botafogo. Não soa bem no ouvido do botafoguense, né? Pois é, o Botafogo está sendo desmontado, né? Mais uma vez, né? Paciência, esperemos que os dirigentes saibam renovar com quadros como já aconteceu no passado. E a ideia do Hulk ir pro Botafogo também, pelo visto, subiu também no telhado, né? Aliás, eu li, né, Sérgio, que o Hulk não queria jogar nenhum time do Brasil. Não, mas isso foi antes. Aí depois já mudou, os agentes já disseram, não, no para mercado internacional ele aceita, mas ele também já está disposto a jogar no Brasil. Aí quando ele soube que o Fluminense e o Botafogo passaram a ter interesse nele, ele já mudou de opinião, já disse que seria interessante jogar no Brasil. Eu, particularmente, tenho uma informação que vem de Belo Horizonte que ele tá doido para vir pro Rio de Janeiro. Quem não tá? E você Quem não tá? Você tinha pedido a palavra para falar alguma outra coisa? É porque o Fluminense tá virando uma SAF Galo. Obrigado, João Tavares, combinamos a respeito. Vamos lá, Guga veio do Galo, Igor Rabelo veio do Galo, Otávio veio do Galo, Arana veio do Galo, Keno veio do Galo, e agora pode vir Hulk ou Savarino, ou seja, o Fluminense quer dar uma de Galo. Isso mesmo. Você hoje não trouxe o bebê robô pra conversar com a gente aqui? É porque hoje ele tá fazendo a segunda empreitada da vida dele, vendendo pipoca. Opa, grande, a pipoca dele é de qualidade, ele veio vestido, bonitinho, ele é um empreendedor. Tá certo. 18h48. Quero ouvir futebol com emoção. Segue a líder. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Sabão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades, 8,99. Alho 14,79. Limão, laranja ou melancia 2,95. Melão, manga palmer ou batata doce 4,95. Banana prata ou pêssego 6,95. Costela bovina ou suína 19,90. Filé de polaca, boa na pesca 12,98. Salsicha Seara 8,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Rede Economia. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. As inscrições para as colônias de férias das Vilas Olímpicas seguem até 16 de janeiro. As atividades são para crianças, adultos e idosos. A inscrição é presencial, com documentos e as vagas limitadas. A programação acontece de 21 a 23 e de 27 a 30 de janeiro. Super Rádio Tupi. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da Cidade Maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da Cidade Maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Há tanto tempo estamos por aqui, sempre juntos e ligados em você. Como é bom escutar o som da sua voz.
Aniversário da Tupi. 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h52. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, tantos assuntos aí importantíssimos, né, que tratamos nos últimos dias, e vamos retomar aquele do Banco Master. Isso aí tá enrolado, é um negócio assim realmente que tem que se falar, se não todo dia, a todo momento possível, porque é muito relevante. O que você tem de novidades, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney, Barrocas, Chico Otávio, feliz ano novo. Igualmente. Olha só, essa questão do Banco Master, ela surge nesse período como se fosse uma flor do recesso. No jargão jornalístico aqui em Brasília, são aqueles assuntos que florescem e são objetos de cobertura intensa e tal, porque o Congresso está fechado. Mas esse não é o caso do Banco Master. A crise entre o Tribunal de Contas da União, que é um órgão político ligado ao Congresso, e o Banco Central, ela está se agravando. O ministro do Tribunal de Contas da União, que determinou uma inspeção no Banco Central, ele está sendo contestado pelo banco, que reclama de você ter uma decisão monocrática interferindo numa instituição de controle que trabalha com sigilo, etc. E por trás disso tudo tem uma grande articulação política com o objetivo de anular a liquidação do banco. A gente, como se sabe, né, o banco ele estava realizando operações de caráter muito duvidoso e prejudiciais para outras instituições financeiras, como o Banco de Brasília, que ia comprar o Banco Master sem ter o controle do banco, e o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, aí, que é o Rio Previdência, que investiu horrores, né, no Banco Master, e com a liquidação só vai poder recuperar 200 milhões desses investimentos, né? Realmente é um caso muito cheio de detalhes. O Banco Central também nunca vivenciou essa experiência de uma interferência como está acontecendo agora do Tribunal de Contas. É um negócio realmente muito sensível. Acha você que vai ter fôlego para ser uma peça, um elemento de campanha eleitoral? Lembrando que a campanha é só em outubro, mas você acha que esse assunto é um novelo que tem fio até lá, Azedo? Olha, está se articulando uma CPMI no Congresso, né? CPMI, todo mundo sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. É muito provável que essa questão vá adiante, dependendo dos interesses do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há conexões muito grandes entre os líderes do Centrão, entre os quais o presidente do PP, do Progressistas, o Ciro Nogueira, com um banqueiro, dono do banco, que era um sujeito que fazia um trabalho de relações públicas, assim, para usar uma expressão mais branda, muito forte em Brasília, com advogados, ministro supremo, deputados, senadores. E essa coisa está altamente politizada, não está sendo tratada da forma técnica em que foi tratada até o momento da liquidação do banco. O Azedo, o Chico Otávio vai entrar na nossa conversa também. O Azedo, então, pelo que eu entendi, essa CPMI serviria para tentar desacreditar ainda mais o papel do Banco Central nesse processo e talvez levar à reversão desse processo de liquidação. Toda essa operação, inclusive o fato de ter sido aberto um inquérito policial por ofício pelo ministro Dias Toffoli do Supremo,
O envolvimento da mulher, do ministro Alexandre de Moraes, que tem um contrato muito oneroso com o Banco Master, muito bem remunerada, né, pelo Banco Master. Isso tudo mira uma articulação para anular a liquidação do banco e autorizar a operação com o Banco de Brasília. E no mercado financeiro isso é visto como um horror, como uma quebra de institucionalidade que vai colocar em risco a confiabilidade do sistema, afugentar investidores, porque você rompe regras do jogo. O sistema financeiro nosso é fruto do Plano Real e do PROER, lá no Plano Real, que liquidou outros bancos, Banco Nacional, Bameirindos, Banco Econômico. O Fernando Henrique autorizou isso, mesmo contrariando interesses familiares, por exemplo, no caso do Banco Nacional, de ministro, no caso do Bameirindos, e do ACM, o Antônio Carlos Magalhães, poderosíssimo, presidente do Senado, no caso do Banco Econômico. Ele foi muito corajoso nisso. Isso permitiu que o Brasil tenha um sistema financeiro reconhecidamente como um dos mais modernos, confiáveis e seguros do mundo. Quem viaja observa isso. Agora com o Pix, então nem se fala. Você colocar em risco essa institucionalidade da economia é uma coisa muito grave. Muito bem, vamos agradecer a participação do Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Amanhã ele retorna para conversar conosco aqui e daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, é a hora da entrevista. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. A vida é cheia desses momentos em que uma atitude diferente muda toda a nossa história. E se essa atitude fosse simples, como investir R$2? É isso mesmo. Com o Faz um Cap, você tem a chance de mudar a sua vida de verdade. Imagina olhar para sua conta e ver R$500 mil. Dá para comprar sua casa própria, mudar de cidade, abrir seu negócio ou fazer aquela viagem dos sonhos com a família toda. E o melhor, você ainda concorre a mais R$200 mil em prêmios. Enquanto muita gente fica esperando a vida melhorar, outros aproveitam a oportunidade e é assim que os sonhos saem do papel. A realidade é uma só. A sorte não espera e quem decide agora tem mais chance de vencer. Então, o que você faria com R$500 mil hoje? Quitaria suas dívidas? Daria estabilidade para sua família? Acredite que você também é digno de ter sorte. E o melhor de tudo é que é fácil, rápido e totalmente online. Você entra em fazumcap.com, garante seus títulos e pronto, já tá concorrendo, sem fila, sem burocracia, sem pegadinha. O próximo nome anunciado pode ser o seu. Então o que você está esperando para mudar a sua vida? Acesse agora fazumcap.com e garanta suas chances de vencer. A resposta está nas suas mãos. São 5 títulos por apenas R$10. Entre agora em fazumcap.com. Garanta seus títulos e fique na torcida. É rápido, é digital e pode mudar o rumo da sua vida. Fazumcap.com. Com apenas R$10, você pode reescrever o seu destino. Fazumcap.com. A vida só muda quando você age. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos, 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Estudantes da rede municipal têm até a próxima quinta-feira, dia 8, para pedir transferência interna para o ano letivo de 2026. O prazo vale para creches, pré-escola, ensino fundamental e internet no site da Prefeitura. Quem não quiser mudar de escola terá matrícula renovada automaticamente. Super Rádio Tupi.
Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Na feirinha do Mega Box você encontra Futras, legumes, verduras e os menores preços. ovos brancos Cartela com 30 unidades, R$12,95. Batata inglesa, quilo, R$5,95. Tomate italiano, quilo, R$4,95. Mamão papaya, quilo, R$6,95. Pêssego nacional, quilo, R$8,99. Cereja chilena jumbo, quilo, R$55,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Você não precisa ir para Portugal para comer o verdadeiro bacalhau. Chegou no Empório Gourmet o primeiro rodízio de bacalhau do Rio dentro do Cadeg. Você come o bacalhau de todos os jeitos, com acompanhamentos e vinhos a preço de prateleira. Siga @Empório Gourmet Show e saiba mais. Em vez de você ficar por aí, fique aqui, tá na melhor. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h04. Especial do Chico Otávio. Sidney, desde que o verão começou, eu tenho lido notícias assim recorrentes sobre o drama dos veranistas que estão na região dos lagos, né? Falta luz, falta água, os barraqueiros estão cobrando preços extorsivos, há problemas de segurança, ou seja, o que seria assim um momento de lazer, férias, período escolar, férias escolares, virou um drama para essas pessoas. Então, por isso, eu convidei hoje para falar sobre esse tema uma pessoa que é muito preocupada com a questão, que é o Anderson Akel. Ele é empresário, presidente da ACETUR, a Associação Comercial, Empresarial e Turística do Peró, que é uma das praias mais frequentadas, um destino importante da região dos lagos, fica em Cabo Frio. Anderson, obrigado aí por aceitar nosso convite. Tudo bem? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Me diga, por favor, o que está acontecendo? Que drama é esse dos veranistas e dos moradores também, é claro, dos moradores permanentes da região dos lagos, especialmente aí da sua região, que é o Peró? Então, a gente recebe um grande número de turistas todo ano, né? E todo ano parece que é uma coisa nova, uma surpresa. A gente vê que não há um planejamento. A gente tem as concessionárias cometendo o mesmo erro sempre. Todo ano falta água, todo ano falta luz. Todo ano a gente tem problemas de segurança, todo ano são os mesmos problemas. Que, inclusive... Essa questão aflige a todos nós e acaba atrapalhando o nosso trabalho, atrapalhando a vida de quem é morador da cidade. Eu vi, o Anderson, que teve até um protesto agora domingo no Peró, não foi? Sim, as pessoas ficaram 2 dias sem água. Todo mundo, num período de Réveillon com a casa cheia, né, as suas pousadas cheias, seus comércios cheios, e água, e sem energia, né? Sem energia que fez com que faltasse água também. Então, sem energia e sem água durante 2 dias. E vocês têm conversado com as pessoas responsáveis pelo fornecimento de luz, de água? Como é que está essa questão? Então, o que eles justificam é o alto número, né, de pessoas, que aumenta muito a demanda. Só que isso já tem que ser planejado antes. Isso não é uma novidade, isso acontece todo ano, ano que vem vai acontecer de novo. Então, assim, na verdade é uma falta realmente de interesse, de cuidado, ou de resolver o problema. Isso não é só uma particularidade do Peró, não é, Anderson? Acho que está toda a região vivendo esse mesmo drama. Toda a região sofre com o mesmo problema, as concessionárias são as mesmas, então os problemas são os mesmos. Entendeu? A gente tem que conseguir realmente uma forma de obrigar eles a cumprir o que está no contrato, né, que é servir a população. Eles exigem.
Você pega aí uma Prolagos onde você é obrigado a pagar um mínimo sem usar. E quando você precisa usar, você não tem a água. E essa questão do loteamento da areia da praia, né? Os barraqueiros cobrando preços exorbitantes pelo aluguel de cadeiras, preços exorbitantes para aluguel de barracas, e também o cardápio tem um preço muito elevado. Isso está acontecendo também no Peró? Acontece, infelizmente, está acontecendo na região inteira. A gente vê até que a prefeitura tenta, de alguma forma, coibir, mas ela vai ter que intensificar isso. O que acontece é que eles acabam cobrando um consumo mínimo, que é proibido por lei, né? E aí, como você tem que fazer aquele consumo mínimo, eles colocam o preço lá em cima para te obrigar a gastar. Então, assim, é uma falta de respeito com o visitante. Isso aí tem que acabar. E não representa a maioria das pessoas que trabalham no turismo, não. A maioria das pessoas que trabalham no turismo, elas se preparam para receber bem o turista. Essa é a realidade de quem trabalha com o turista. Mas, infelizmente, tem esse percentual que insiste nessa ação ruim, né? Que deixa uma imagem ruim para as cidades aí, para a região. Agora, Anderson, e a questão da segurança, né, que é para mim um ponto também muito importante para o desenvolvimento do turismo aí na região. Como é que está essa questão da segurança em Cabo Frio? Então, são milhões de pessoas. Cabo Frio, esse ano teve um resgate aí no Réveillon com queima de fogos, então teve aqui mais de 1 milhão de pessoas durante o Réveillon. A gente viu um esforço aí das autoridades nesse sentido, né? Usando drone, câmeras de reconhecimento facial, né? Houve uma melhora. É evidente que a gente ainda teve alguns problemas, mas foram minimizados. Nessa questão de segurança, a gente viu um esforço que deu certo. Não teve grandes ocorrências pelo volume de pessoas que vieram para a cidade. O Anderson, aqui é o Sidney Rezende. Pelo que eu entendi da primeira parte da sua entrevista, problema de energia elétrica, luz, as concessionárias é que devem responder por isso. A agência reguladora deve fazer esse acompanhamento, supervisão, fiscalização, auditagem, porque não pode todo ano, como você bem disse, se repetir um problema antigo do ano passado, né? Não é possível isso. Em relação a abusos na praia, se disse aí, pelo que eu entendi, é uma parte que utiliza-se desse momento de alta oferta para cobrar muito caro por tudo, e isso acaba dando uma detonada no setor de turismo. Você é representante, por exemplo, da Associação Comercial, Empresarial e Turística do Peró. Então você paga impostos, você tem tudo certinho, legalizado, você acaba tendo que pagar o preço também por causa dessa turma. O que ocorre é que no curso do ano, eles continuam vendendo as barracas, ali os espaços das barracas, das cadeiras e tudo mais, fazem isso o tempo todo. A impressão que eu tenho é que as prefeituras são lenientes. Para o ouvinte saber o que é isso, o que ela quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Elas deixam rolar, deixam isso correr solto. Parece que todos são amigos dos fiscais, são irmanados ali e deixam isso o ano inteiro. Por que as prefeituras não agem? Na verdade, você tem razão, Sidney. Eu acho que falta mesmo um empenho e uma vontade das prefeituras em acabar com isso. Lógico que os prefeitos que são novos, eles ainda estão se organizando, né, em função disso. Agora, os antigos já não têm nem mais desculpa. De qualquer forma, eu acho que deveria ter uma punição exemplar para quem age assim, porque isso realmente prejudica todo o setor comercial, entendeu? Todo o comércio. A gente fica mal visto, quando na verdade a gente tem muitos comerciantes aqui que fazem de tudo para dar um excelente atendimento, para cobrar preços justos, para que o turista volte e indique a cidade, entendeu? E a gente é prejudicado por esse grupo que é pequeno. É fácil de fazer, só falta realmente uma vontade política em acabar com esse problema. O João Pedro Barrocas também quer fazer uma pergunta. Diga, Barrocas. O Anderson, em relação ao loteamento da areia e esses abusos praticados, o que você recomenda? O que o turista deve fazer? Chamar a polícia? Porque aqui entre nós, quando a gente chega ao ponto de chamar a polícia para resolver um problema como esse, é sinal que o dia acabou, né? Porque você vai levar horas na delegacia, enfim, e o turista não quer gastar o seu dia com esse tipo de aborrecimento, né? Qual deve ser, o que o turista deve fazer, Anderson? Ele pode chamar o fiscal da postura ou a polícia, mas é isso que você falou, ele vem para se divertir.
Quando ele chega a ter essa atitude, ele tem que escolher entre acabar com o dia dele, um dia que foi caro, porque ele está gastando para vir para a região, ele está pagando hospedagem, tem todo um custo para aquele dia ali. Ele é obrigado a saber se fica mais caro ele perder esse dia ou pagar por aquele preço abusivo. Então, o turista realmente fica numa situação muito ruim. Muito bem, nós vamos agradecer ao Anderson Ack. Olha, fica uma sugestão, eu tenho 40 anos de profissão, tá certo? Já recebi todas as ameaças que você pode imaginar aí como profissional, enfim, vamos entrar em detalhes. Mas de qualquer maneira, eu alerto as prefeituras, se vocês não tomarem providências, é simples assim. As pessoas não vão voltar aí nessa região para serem achacadas por bandidos que fazem verdadeiras gangues nas praias, eles ameaçam, eles são perigosos, eles são pessoas agressivas e ou não é possível, 5 pastéis, 150, R$200. Ou as prefeituras, no primeiro momento, tomam essa iniciativa, porque não adianta só a polícia, e depois sim, o PROCON, o governo estadual, porque não é plausível para todos nós irmos nos divertir num Réveillon, num feriadão, algo assim, para você ter uma polícia, uma dupla de policiais em cada quadra. Não precisa disso. É simples assim, é cortar essa bandidagem de fazer o que estão fazendo. Fica se passando a mão na cabeça e todos os anos isso repete. Eu penso que as pessoas têm medo dessa gente e eu não voltaria, sinceramente, para um lugar para ser tratado dessa maneira, como se eu fosse um otário, porque otário eu não sou, ouvinte também não é e o turista também não deve ser tratado assim. Sidney, só para fechar, se você concordar amanhã, eu gostaria de voltar ao tema falando de Búzios. Boa, vamos voltar a falar do tema também aqui, e nós estamos recebendo mensagens de pessoas de Arraial do Cabo, Rio das Ostras, outras áreas também, onde tudo isso se repete. Parem com isso, e se vocês não pararem por vocês próprios, que as autoridades parem agindo simplesmente como determina a lei. Do jeito que tá, não é possível. 19h14. Quem tá no Rio tá na Tupi. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa. Você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente. Porque o que você tem pra falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Às vezes a pessoa senta errado. Às vezes a pessoa caminha errado. Ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras. E aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer. Que aquela dor, aí ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa. Correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço. E isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV. O sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta? O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando, é um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão. É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher. A dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787
4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h17. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, para falar da zona norte da cidade. Continua um pequeno trecho de lentidão pelo Boulevard 28 de Setembro, isso na passagem pelo Hospital Pedro Ernesto e também mais à frente no acesso para a Praça Barão de Drummond. Bem melhor por enquanto para você seguindo mais à frente pela Visconde de Santa Isabel. Ainda assim, observa uma movimentação intensa na passagem pelo antigo Jardim Zoológico Barão de Cotegipe. Inclusive surge como a melhor alternativa até pelo menos o trecho do Grajaú. Quem vai pela Barão do Bom Retiro, tudo tranquilo por enquanto. Não posso dizer o mesmo mais à frente pela 24 de maio, que ainda apresenta lentidão na altura do Rocha e também no trecho da estação Silva Freire. Toyota 10, até 10 anos de garantia é só na Toyota. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Estão aqui Gabriel Andreso para falar do Vasco, Thiago Veras para falar do Botafogo e o Vascão. Que informações você tem, Andreso? Boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço a você, a torcida amiga ligada aqui no nosso Jornal da Tupi. O Vasco segue na sua preparação para a estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira que vem, contra o Maricá, 15 de janeiro, 9h30 da noite, em São Januário. Os jogadores titulares se reapresentaram ontem para o início da temporada. Como dissemos, só devem ser utilizados a partir do clássico contra o Flamengo dia 21, e alguns desses jogadores titulares chamam a atenção no mercado do exterior. Um deles é o lateral esquerdo Lucas Piton. O Besiktas da Turquia pode fazer ou deve avançar com uma oferta formal pelo atleta e tentando tirá-lo do Vasco da Gama. A imprensa turca noticiou hoje que já haveria um acordo verbal com o atleta, mas nós podemos apurar que o que aconteceu no primeiro momento foi uma sondagem por parte do Besiktas ao staff do jogador. E diante disso, ainda não houve proposta financeira nem para o atleta e nem para o Vasco. A diretoria não pretende vender o jogador, não pretende vender o Piton, se desfazer do seu lateral esquerdo de 25 anos de idade por considerá-lo importante para o time titular. Só vai vendê-lo se for pelo preço certo. E também a mesma medida sendo adotada com o Paulo Henrique, lateral direito que chama atenção no mercado do Oriente Médio, foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, e o atacante Ryan, que desperta o interesse de gigantes da Europa. Pelo menos para esse começo de ano, não faz parte das pretensões vascaínas negociar jogadores. No máximo, uma venda que aconteça na época da Copa do Mundo, na abertura da janela seguinte de transferências. Enquanto isso, os jogadores seguem se preparando para o início da temporada. O colombiano Rojas deve chegar entre amanhã e quinta-feira ao Rio para realizar exames médicos e assinar contrato. O clube segue em fase final de negociação com o zagueiro Saldívia e o atacante Brenner pretende trazer mais um lateral e mais um volante, Sidney. Obrigado, Andrés. E na sequência, vamos saber as novidades do Botafogo. Thiago Veras, boa noite. Boa noite, Sidney. Um abraço para você, para quem tá ligado aqui na Tupi. Botafogo tem algumas informações. O clube tinha uma negociação avançada para assinar um pré-contrato com o Andrew, goleiro que está em Portugal. Foi revelado pelo próprio Botafogo, mas nesse momento há uma concorrência do Flamengo. Seria aquela oportunidade de mercado dentro do modelo de gestão da SAF. O Flamengo também tem interesse e faz uma concorrência pelo jogador. O David Ricardo, zagueiro, Botafogo recebeu uma proposta do Torino, da Itália, mas o Botafogo quer uma outra negociação, quer um valor um pouco maior. Essa proposta seria em torno de 6 milhões de euros. O Botafogo quer por volta de 9 em definitivo para negociar o atleta. E o Savarino continua em decisão. Ele está retornando agora ao Brasil. Tem essa situação do Fluminense. Entre o Botafogo e o Fluminense, tudo já bem encaminhado. Seria uma troca, o atleta pelo jovem Wallace Davi e mais uma quantia financeira. A torcida ficaria um pouco na bronca, mas é um jogador que já tem muita identificação ainda pelo que rendeu em 24 na Libertadores no Brasileiro.
mas é um atleta que tem um salário alto, um jogador que o Botafogo hoje considera que pode até não ser titular absoluto, então toparia essa negociação. Se ele topar, o Botafogo faz negócio do Savarino indo pro Fluminense, trazendo o garoto e mais uma parte financeira. Ô Thiago, deixa eu colocar você e o Andreso, que conhecem muito futebol, no jogo. É um pacto de emoção, de confiança, de credibilidade do torcedor que ama o seu clube, ama o seu time, os gestores que querem ganhar, evidentemente, e os jogadores querem ser campeões. Mas esse modelo privatista aí pode daqui a pouco não dar errado no seguinte sentido: o Botafogo fez um big time, daí no ano seguinte vendeu todo mundo e no ano seguinte foi um time pior do que anteriormente. Aí vem de novo e dilapida e vende novamente. Esse modelo assim de fazer negócio como se fosse mais importante do que manter um time classe A, não pode levar o torcedor a criticar o modelo? Ô Sidney, pode. SAF, na mentalidade de muitos times, é uma solução pela viabilidade financeira, um dinheiro que vários clubes não têm. Agora, nem sempre é sinônimo de sucesso, tem que ter uma boa gestão. SAF não combina muito com tradicional, SAF não combina muito com idolatria. É uma parte mais financeira. Você tem ali o atleta, às vezes você monta um time, esse time não fica assim por muito tempo, ele não é muito tempo junto, você faz negócio, traz outro. O problema é quando erra na recomposição e automaticamente a crítica aparece, né? Então o modelo de SAF, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Nem sempre uma empresa é bem gerida, né? Uma empresa privada, mas assim, em termos de tradição e idolatria, não combina muito. Então a gente tem que repensar realmente o modelo, é outra coisa, né? É um modelo de negócios, né? Faz parte. E geralmente os clubes precisam porque não tem esse dinheiro para adotar uma forma mais antiga, né? Mais tradicional, como já foi. Eu acho que o modelo de SAF, Thiago e Sidney, é aquilo, é um dinheiro, é um time que o dinheiro pode comprar. Você acaba perdendo realmente a questão da identificação de muitos jogadores com o clube, não só porque não são jogadores na sua maioria que vem da base, mas também porque mudam de clube de um ano para outro. Como você falou, às vezes um time dá muito certo no ano e no outro não dá certo, vende todo mundo, compra mais gente. Por quê? Porque tem dinheiro. Então, eu acho que o torcedor ele tende a reclamar do modelo se não der resultado. Se der resultado, pergunta se o torcedor do Flamengo, tudo bem, o Flamengo não é SAF, mas tem um modelo de gestão que é totalmente comercial e totalmente voltado a visar o lucro. Andrés, eu entendo perfeitamente o comentário de vocês dois, mas tem certos jogadores que o torcedor sabe que o ideal é ele não sair do time, ele permanecer, porque ele é muito bom, e aí eles vendem justamente os muito bons e vai trazer um outro time que é uma incógnita, normalmente não é igual. É um risco que se corre dentro do capitalismo tardio e dentro do que o futebol dentro desse modelo, porque se a grana é alta e hoje em dia o futebol gira em torno muito de dinheiro, muito mais do que antes, então essa mudança de lado e de posições, as peças se movem muito mais rápido do que antigamente, então é um risco calculado, entre aspas. E às vezes o jogador também quer sair, Sidney. Hoje pesa muito a vontade do atleta, porque com o salário que tem, com a viabilidade financeira que um atleta gera assim num contrato, numa negociação, ele banca a família, ele banca outras gerações, tem um empresariado, então às vezes o atleta ele quer sair e fica difícil segurar. E não é só SAF, o Palmeiras ele segurou o Estevão, né, que tá fazendo sucesso aí até onde deu. É um clube que tem um patrocínio que se assemelha, mas não é SAF. Então os clubes eles seguram também até onde dá, chega uma hora que tem que negociar o jogador. Eu esqueci esse elemento, é o jogador que faz uma belíssima temporada, o torcedor quer que ele fique, o empresário quer vendê-lo para ganhar dinheiro, ele também quer, porque ele também quer ganhar dinheiro, e aí aí complicam bastante isso aí. Bom debate, hein? 19:26. Futebol, economia, política. #segue a líder. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sabão da economia é aqui. Economia garantida.
Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades, 8,99. Alho 14,79. Limão, laranja ou melancia 2,95. Melão, manga palmer ou batata doce 4,95. Banana prata ou pêssego 6,95. Costela bovina ou suína 19,90. Filé de polaca, boa na pesca 12,98. Salsicha Seara 8,99. Minuano 1,6 quilos 11,98. Rede Economia. Economia é aqui. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, ouvintes da Rádio Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Eu sou Marco Rodrigo, vocalista da banda Tributo 85, e convido vocês para o primeiro show do ano, dia 10 de janeiro, às 8h30 da noite, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. Vai ter muito rock dos anos 80, stand-up. Tudo junto e misturado. Participação especial, Cello, ex-Detonautas, e Luiz Nicolau, ex-Inimigos do Rei. Espero todo mundo lá. Rock and roll. Super Rádio. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Festival Humor Contra-Ataca, volume 3, no Qualistage. Dia 17 de janeiro, Flávia Reis e Nani People. Dia 31 de janeiro, Rodrigo Marques. Dia 7 de fevereiro, Luana Zucoloto. Dia 7 de março, Tom Cavalcante. E vem muito mais por aí. Confira a programação completa do Festival Humor Contra-Ataca e garanta o seu ingresso em qualistage.com.br. Classificação 18 anos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h29. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Oi, Sidney. Boa noite. Rapaz, quanto à pesquisa aí, eu sigo a tradição, né? Desmonto hoje, Dia de Reis, né? Vem desde antigamente, né? Desde o tempo dos meus pais. Então, é a tradição que manda. Abração, Sidney. Jorge Luiz aqui da Praça Seca. Boa noite, Sidney. A minha esposa aqui, rapaz, eu comprei já há anos, uma LED, árvore de Natal LED, e ela desmontou hoje, antes de sair pro serviço, ela já fez o desmonte e já guardou direitinho para o ano que vem. É isso aí. Uma boa noite aí para todos. Boa noite, Sidney Rezende. Estou aqui ligadinho em vocês. Manda um abraço para esse povo aqui de Porciúncula, interior do Rio. Riverinho da banda Mandioca com Torresmo. A minha banda é a bandinha de carnaval de Machinho e Sambinha. Abração, eu sou fã número 1 da Rádio Tupi. Que bacana, que legal. Olha, hoje, inclusive, o Henrique Jacarepaguá completa 7 anos. Alô, Henriquinho! Ele é neto do motorista Vitor Hugo da Tupi, que amamos tanto aqui, um cara super bacana. E o Henriquinho é ouvinte nosso também. E o Paulo Vitor, 40 anos, filho do Jorge Pereira, da Patrulha da Cidade. Paulo já tem filho de 40 anos, hein, Jorge? Parece não, hein, cara de garoto. Mas a tradição, né, o Barrocas, pesa, né? Você viu o negócio da árvore? Todo mundo tradição, né? Todo mundo obedecendo a tradição e desmontando a árvore. Hoje, Dia dos Reis, dia 6. Em linha que nós falamos no início, né, Chico? Como disse o ouvinte de Porciúncula, quando a gente desmonta a árvore, já começa a aquecer os tamborins pro carnaval. Tá chegando o carnaval. O Folião Chico Otávio já tá convocando eu tenho aqui. um bloco. Qual é o nome do bloco? Quem tem limite é município, porque nós ficamos entre 3 municípios lá na Serra. Pensei que fosse rola cansada. Não.